Não tenho batedeira, e agora? Se bateu aquela vontade de comer um bolinho quentinho e fofinho, mas não tem nenhuma batedeira por perto, não se preocupe, saiba que há outras formas super fáceis de fazer seu bolo. Por isso, resolvi separar aqui uma listinha de truques e dicas infalíveis para fazer aquele bolo perfeito sem precisar de muito esforço. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Use liquidificador, mas tome cuidado. O liquidificador é uma das primeiras opções quando falamos em receitas práticas de bolo, mas é preciso ter muito cuidado na hora de preparar, senão corre o risco de ter um bolo embantumado e pesado. Quando o liquidificador não possui muita potência, a ideia é utilizar o aparelho somente para misturar os ingredientes líquidos. Sendo assim, coloque o leite, os ovos, o açúcar e o óleo. Bata somente por alguns minutos, só até perceber que está tudo muito bem homogêneo. Já a farinha de trigo não poderá ser batida no liquidificador, juntamente com os outros ingredientes. Então, nesse caso, o ideal mesmo é passar os ingredientes batidos para uma tigela e adicionar aos poucos a farinha de trigo. Como você pode perceber, o liquidificador servirá mesmo só para adiantar a primeira etapa do bolo, então eu não vejo muita vantagem, já que irá sujar muito mais louça. Vamos à próxima opção. Faça seu bolo à moda antiga. Antigamente eu tinha pavor em pensar em bater bolo na mão, porque achava que daria tudo errado. Engano meu. Hoje eu prefiro muito mais fazer dessa forma do que bater na batedeira. Aliás, acho muito mais prático porque não suja quase nada. Mas para isso é preciso seguir algumas regras. A primeira delas é utilizar um batedor de claras de alumínio. Dessa forma, o batedor vai facilitar muito mais na hora de misturar os ingredientes secos. Não tem batedor de claras? Então pode utilizar um garfo mesmo, que também dá super certo. O que não é muito indicado é utilizar a colher, porque ela não consegue desfazer completamente aqueles gruminhos de farinha ou de açúcar. E por falar em ingredientes secos, prefira sempre peneirar a farinha de trigo e o açúcar. Assim você terá um bolo super fofinho e bem mais leve. Agora eu vou te apresentar 3 segredos de massas profissionais sem batedeiras. E a primeira é: dilua muito bem o açúcar. Sempre costumo dizer aqui no canal, se quer que dê tudo certo na sua receita de bolo caseiro, então siga a ordem dos ingredientes. Foi assim que eu aprendi e meus bolos nunca deram errados. Então a primeira coisa é diluir muito bem o açúcar nos ovos. Coloque em uma tigela e mexa muito bem até perceber que a mistura já está cremosa. Isso ajudará a deixar sua massa mais brilhante e aveludada. Terceiro, equilibre a farinha de trigo. Uma coisa interessante que precisa de muita atenção é a quantidade de farinha de trigo. Como você irá bater o bolo na mão, quanto menos farinha, melhor para incorporar certinho aos outros ingredientes. Se você exagerar na quantidade, terá uma massa mais firme que irá ressecar mais rápido com o tempo. Então, qual é a quantia exata de farinha de trigo? O ideal é para cada 1 xícara de chá de leite, colocar 3 xícaras de chá de farinha. No entanto, eu costumo sempre diminuir um pouquinho quando faço na mão, para a mesma quantidade de leite. Para a mesma quantidade de leite, eu utilizo 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Assim minha massa fica bem lisinha e homogênea. Terceiro, não bata a farinha de trigo por muito tempo. Eu já disse aqui no canal que as farinhas de hoje em dia possuem muito mais glúten do que antigamente. Aliás, são ideais até para fazer pães. Sendo assim, devemos evitar o máximo que puder de bater muito na etapa de adição da farinha de trigo. Além disso, devemos prestar muita atenção na hora de comprar. Algumas marcas produzem farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. Nunca compre dessa farinha para fazer seus bolos. Esse tipo de farinha é utilizado somente na produção de pães. Então, se você utilizar em qualquer receita, por mais que você não bata muito, seu bolo irá solar. E aí, gostou de conhecer essas dicas? Eu não tenho batedeira, mas faço bolos caseiros incríveis. Quando quero fazer algo diferente, sempre recorro a um bom e velho liquidificador. E para fazer coberturas, é só utilizar um mix. É super prático. Espero muito que essas dicas tenham te ajudado. Coloque tudo em prática, que eu tenho certeza que não terá problemas algum. Já deixe seu joinha aqui pra gente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.